Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Hoje é dia de Mateus 20, vamos juntos? Pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo, a fim de contratar trabalhadores para seu vinhedo. Combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Às 9 da manhã estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados. Contratou-os e disse-lhes que no final do dia pagaria o que fosse justo. E eles foram trabalhar no vinhedo. Ao meio-dia e às 3 da tarde fez a mesma coisa. Às 5 da tarde estava outra vez na cidade e viu por ali mais algumas pessoas. "Por que vocês não trabalharam hoje?" perguntou ele. "Porque ninguém nos contratou", responderam. Então o proprietário disse: "Vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo." Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às 5 da tarde vieram e receberam uma moeda de prata. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, imaginaram que receberiam mais. Contudo, também receberam uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aqueles trabalhadores apenas 1 hora trabalharam. E, no entanto, o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. O proprietário respondeu a um deles: "Amigo, não fui injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Pegue seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros?" Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Enquanto subia para Jerusalém, Jesus chamou os 12 discípulos e lhes disse, em particular, o que aconteceria com ele. "Ouçam, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, porém, ele ressuscitará." Então a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele a fim de lhe pedir um favor. "O que você quer?" perguntou ele. Ela respondeu: "Por favor, permita que no seu reino meus 2 filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda." Jesus respondeu: "Vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que estou prestes a beber?" "Somos", disseram eles. Então Jesus disse: "De fato vocês beberão do meu cálice. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai preparou esses lugares para aqueles que ele escolheu." Quando os outros 10 discípulos souberam o que os 2 irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse: "Vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês,
que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Quando Jesus e seus discípulos saíam de Jericó, uma grande multidão os seguiu. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho e, quando souberam que Jesus vinha naquela direção, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Calem-se, diziam aos brados os que estavam na multidão. Eles, porém, gritavam ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Ao ouvi-los, Jesus parou e perguntou: O que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam: Senhor, nós queremos enxergar. Jesus teve compaixão deles e tocou-lhes nos olhos. No mesmo instante, passaram a enxergar e o seguiram. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Tem algo que sempre me chama a atenção em Jesus, é a sua compaixão. Ele sente a dor do outro e se move. Será que temos feito isso? Neste capítulo, Mateus narra uma das parábolas sobre o reino que foram mais importantes para mim. Acredito que foi nessa parábola específica que comecei a entender algo sobre a graça. Jesus diz que o reino é como um dono de uma propriedade que chama trabalhadores ao longo do dia para trabalhar e fez um trato com os que começaram cedo de manhã, pagaram uma moeda. Uma moeda era o valor justo para um dia de trabalho. Só que no final do dia, o dono da propriedade paga uma moeda para todos os trabalhadores, inclusive para os que trabalharam apenas 1 hora. Os trabalhadores que trabalharam o dia inteiro ficaram chateados, pois vendo os que trabalharam menos ganhar o mesmo que eles, se sentiram injustiçados. E o dono da propriedade disse que não houve injustiça, mas o que foi acertado com eles foi cumprido. Na nossa cabeça, especialmente de nossa geração, existe uma perspectiva que a justiça exige igualdade. Sabe aquele princípio que todos devem receber proporcionalmente ao seu esforço? Eles chamam isso de meritocracia. Esta definitivamente não é a metodologia do reino. Jesus nos ensina que no reino as coisas funcionam diferentes. Os princípios e perspectivas são diferentes. O princípio da justiça do reino está na manifestação da bondade e graça deliberada por Deus. Não há espaço para queixas, pois não trata-se do quanto trabalhamos, mas simplesmente da imensa bondade em termos sido convidados. Não devo olhar para quem fez mais ou menos, para quem recebeu mais ou menos, mas para o fato de me sentir agraciado por simplesmente ter sido convidado. Isso é graça. A consequência direta da graça é gratidão. É por isso que o reino não combina com usurpadores, interesseiros, invejosos, gananciosos e por aí vai. Não era justamente isso que estava no coração da mãe de 2 dos discípulos de Jesus quando o pediu para que eles recebessem honra ao seu lado? Quanto nossa alma é miserável, sempre buscando um melhor lugar. No reino, não existe melhores lugares. Não existe maiores favorecidos. O reino é o encontro de devedores que foram chamados
para receber perdão. Daí Jesus vai ensinar uma lição espetacular. Vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Você e eu precisamos entender que a lógica do reino não é meritocracia, mas graça. Não está pautada na vaidade, mas na humildade. Não é uma questão de competência, mas de entrega. Que a graça atinja você de jeito e que possamos todos nós ter convicção da bondade de Cristo em simplesmente ter nos chamado. Agora nos resta servir uns aos outros com extrema alegria e gratidão, pois estávamos na praça, desocupados, e Ele nos chamou na última hora. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.